Reis, capítulo de número 5. Salomão faz aliança com Irão, rei de Tiro. Irão é rei de Tiro, e Tiro é aquela região ao norte da Palestina, ao norte de Canaã, era o que anteriormente era chamado de Fenícia, porque na Fenícia ficava, na verdade, um grande centro comercial. Ali você tinha Tiro, você tinha Sidom, você tinha o Líbano, o atual Líbano. Todas essas nações, na verdade, faziam parte daquela região chamada Fenícia, que era uma região portuária. Aquela região portuária onde Tiro possuía um porto de suma importância para aquela região. Então a Fenícia, na verdade, não é um país. A Fenícia é uma região que apresenta um aglomerado de países. Então aquela questão ali vai ser a parte onde Salomão vai extrair toda a tecnologia da madeira e da arte, de uma forma geral, a arte praticada na madeira. Por isso que aqui no capítulo 5, verso 1 diz assim: enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Porque Davi e Irão mantiveram relações políticas. Você sabe que o rei Davi, ele subjugou todas essas nações, então elas estavam debaixo da autoridade de Israel no contexto. Verso 2: então Salomão enviou a Irão, dizendo: bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Quer dizer, meu pai não teve a liberação para construir o templo. Isso nós sabemos, porque Deus falou: não, vai ser o teu filho que vai nascer depois de ti. No caso aqui, Salomão, que é justamente o que está executando essa obra, essa tarefa. Então, na verdade, aqui nós percebemos que Salomão está deixando bem claro para Tiro, para o rei de Tiro, que é o Irão, que eles estão subjugados por Israel. Aqui ele fala: você lembra que meu pai, que é aquele que cercou e tomou e pôs debaixo das plantas dos seus pés, quer dizer, dominou totalmente. Sempre essa expressão, colocar debaixo dos pés, é só você lembrar lá de Juízes, ele se refere à submissão dos inimigos, que o inimigo, quando era dominado, automaticamente ele tinha o pé colocado sobre o seu pescoço. O adversário colocava o pé sobre o pescoço do inimigo como símbolo de triunfo. E na grande parte das vezes, a cabeça dessa pessoa era decepada, era cortada, ele era decapitado. Então essa expressão aqui é uma expressão comum: pôs debaixo das plantas dos pés, ou seja, subjugou totalmente. Então ele está querendo dizer o seguinte: você sabe que Davi dominou toda essa área. Porém agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontro, porque Salomão não teve guerras para disputar. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho que porei em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres. Quer dizer, os homens de Tiro trabalhariam junto com os homens de Salomão, e automaticamente nós teríamos aqui esses dois povos, no caso juntos, para extraírem de Tiro todo o material necessário, porque ali na região de Tiro, que é a região também do Líbano, havia as melhores madeiras da época, a madeira boa, a madeira de lei, o cedro, o algumins, etc. Aí ele diz: olha, os meus servos com os teus vão trabalhar, e o salário vai ser dado a eles. Aí ele diz assim: porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. Está vendo aqui? Então quando fala Tiro, Sidom, Líbano, todas aquelas regiões ali, mas todos estavam na ocasião subjugadas por Davi e automaticamente repassadas a Israel, e agora debaixo da autoridade de Salomão. E eles tinham, no caso os sidônios, que é uma forma de designar a parte dos fenícios,
eles tinham a arte e a técnica mais avançada da época, e os israelitas nem se comparavam a eles. Então, na verdade, aqui é uma influência que expressa politicamente o domínio de Salomão. Mas quando nós pegamos numa questão profética, essa ligação política, você já percebeu que Salomão começou logo fazendo uma aliança, casando-se com a filha de Faraó. Essas alianças políticas, elas na verdade, elas prefiguravam o reino de Cristo, no qual ele terá domínio sobre toda a terra, e todas as terras trarão glória e honra ao reino messiânico, ao reino de Cristo, que será em Israel, propriamente em Jerusalém. Então há uma grande tipologia aqui, mostrando que eles teriam que trazer suprimento. 7. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Irão a Salomão, dizendo: Ouvi o que me mandaste dizer, eu farei toda a tua vontade acerca dos cedros e acerca das faias. As faias também são madeiras, são árvores. Na verdade, a faia, como o cedro, eram madeiras muito utilizadas na antiguidade para fazer navios, embarcações, edificações e etc. Os meus servos os levarão desde o Líbano até o mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali o desamarrarei, e tu os tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa, quer dizer, dando a provisão à minha casa. Na verdade, essa rota aqui vai ser a seguinte, quem tem um mapa aí você pode verificar. A madeira sairia lá do porto de Tiro, que fica na Fenícia, e automaticamente seria trazida por jangadas pela costa, descendo e chegando até a margem aqui embaixo, onde tinha o porto de Jope. E no porto de Jope, essa madeira era retirada das embarcações, colocada em terra e eram transportadas para Jerusalém através de, no caso, montarias, de carros de boi e etc., carruagens. Então, o transporte da madeira assim foi feito, sendo trazido do Tiro, pelo porto de Tiro, descia pelo mar Mediterrâneo até atracar no porto de Jope. Chegando no porto de Jope, a madeira desembarcada e levada, conduzida a Jerusalém. Assim foi feito o transporte da madeira. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedros e madeira de faias, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. Isso dava Salomão a Irão de ano em ano. Isso aqui era a provisão que Salomão tinha acertado com Irão. Então Irão recebia esse sustento, que era uma manutenção justamente pela obra e pelos trabalhadores que ali estavam empenhados. 12. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha dito. E houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram aliança. Foi o que eu falei. Essas alianças, elas eram estritamente políticas e prefiguravam o reino messiânico, porque na verdade ele vai reinar sobre tudo, e Salomão, como grande elemento da sabedoria, prefigura Cristo como o maior sábio, a própria sabedoria. Agora aqui você verifica que a prática antiga no Oriente, nós vamos verificar aqui, era justamente a subjugação de povos, certo? Quando uma nação dominava a outra, fazia dessa nação um povo oprimido, etc. Já no reinado de Salomão não vai haver guerra. Por que não vai haver guerra? Porque ele tem a sabedoria de Deus. E embora ele tenha conseguido tudo isso que foi doado pelo Pai, na verdade, ele estará administrando sem fazer força nenhuma, sem usar de critério nenhum, sem derramar uma gota de sangue, porque era um reino pacífico. Já a partir do versículo 13, fala dos preparativos para edificar o templo. Isso aqui já é uma outra questão. Fala assim, ó: e o rei Salomão fez subir leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens. A grande verdade é que Salomão não reduziu os israelitas à escravidão,
mas ele impôs duros impostos. Isso aí, na verdade, na frente, nós vamos verificar que uma dura servidão e altos impostos vão culminar com a divisão do reino, lá no capítulo 12, nós vamos ler ainda. Mas no reinado de Salomão, aparentemente, nada disso aqui estava acontecendo. Mas é que o reino de Salomão, ele prosperou tanto que, na verdade, para manter isso, ele tinha altos custos para manter toda essa riqueza, toda essa aparência gloriosa. Então ele, na verdade, não fez os israelitas virarem escravos, até porque a lei era contra. Mas ele empregou de uma dura servidão e a remuneração não era das melhores. E além de tudo ainda tinha um imposto em cima. Versículo 14. E os enviou ao Líbano cada mês 10.000 por sua vez. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre a leva de gente. Esse Adonirão, chamado também de Adorão, ele era justamente aquele que coordenava a entrada do dinheiro. Era ele que coordenava e distribuía. Então ele estava justamente naquela ala, naquela fiscalização. 15. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que cortavam nas montanhas. Então havia uma divisão de trabalho. Afora os chefes dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra, 3.300, que davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. Isso aqui, no caso, são oficiais, inspetores, aqueles que estavam a cargo dos que estavam trabalhando diretamente na obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas para fundarem a casa. Essas pedras, elas vão vir lá de cima, elas já vão chegar preparadas. Pedra lavrada é pedra preparada, pedra preciosa é de grande valor, e ela, quando está lavrada, ela já está justamente lapidada, desenhada, esculpida para afundar a casa. Mas na frente nós vamos falar disso. E as lavraram os edificadores de Salomão, e os de Irão, e os gebalitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa, de forma que essas madeiras, elas vão vir lá de cima, essas pedras, melhor dizendo, elas vão vir lá de cima, lá de Tiro e Sidom também, e ali, justamente Irão, que vai ser o grande responsável por essa obra, na verdade é o grande arquiteto, ele vai trabalhar fazendo essa moldura, esse desenho, esses encaixes, porque ele tem a administração. Só que você viu aqui, fala de Salomão, Irão e Gebalitas. Os Gebalitas eram estrangeiros, hábeis também na técnica, na arte da escultura, eram artesãos. Então, na verdade, todas essas pedras e a forma da edificação será feita debaixo de um critério rigoroso para a época. Era o que havia do bom e do melhor. Era como se alguns anos atrás aqui nós tivéssemos aí o falecido Oscar Niemeyer trabalhando na construção dos principais monumentos, como foi a construção da capital Brasília e outros monumentos mais que estão espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo. Mas na verdade aqui era a maior tecnologia daquela região oriental, do Oriente ali. E justamente Irão dominava, e o interessante é que eles estavam a cargo do rei Davi e passaram para Salomão. Bem, mas este foi o primeiro livro dos reis, capítulo de número 5.